Se inscreva em nosso canal e curta o vídeo para mais conteúdos. A palavra de hoje é: quem compara, para, quem admira, mira. Um dos maiores problemas que nós vemos hoje, principalmente depois do advento da internet, redes sociais, Facebook, Orkut, Instagram, a gente percebeu que o nível de fotos, de vídeos, de viagens, de comida, de roupa, tá tudo muito bonito, tudo muito perfeito. A gente olha para a vida do irmão e fala: meu Deus, a vida dele é perfeita, né? E não que a gente tenha inveja ou problema com nada disso, até porque eu e você também sonhamos em ter uma vida próspera, uma vida abençoada. Mas a questão é que isso já agravou um problema que já existia no homem. Todos nós temos uma leve inclinação a nos compararmos. Como assim? A gente fica medindo quem tem mais like, quem tem mais curtida, quem é mais famoso, quem ganha mais dinheiro, quem é mais querido, quem é mais amado. Enfim, esses sentimentos, quando a gente não é muito bem resolvido na nossa identidade, quando a gente não é uma pessoa curada, liberta, né, feliz, alegre, realizada, essas comparações podem gerar uma disputa muito grande, uma rivalidade desnecessária. Às vezes estamos brigando com pessoas que poderiam ser nossos irmãos. Às vezes estamos disputando com pessoas que poderiam estar nos abençoando e nós também sendo bênção na vida delas. Tudo por causa desse mal, vou falar assim rasgado, desse demônio chamado comparação. Pastor, onde tem isso na Bíblia? Olha o que Jesus fala com Pedro. Pedro estava acabando de receber direcionamentos da parte de Jesus sobre como que seria o seu ministério, como que seria a sua chamada e principalmente como seria o fim da sua vida. É naquela história onde Jesus aparece para Pedro ali no Mar da Galileia: Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabe que eu te amo. Enfim, e aí Pedro, depois que recebeu o direcionamento de Jesus, como que seria a sua morte, ele ficou encucado com uma coisa. E João? Porque Pedro vivia disputando com João quem era o mais querido, o discípulo mais amado, o discípulo mais próximo. Agora veja, olha aqui, ó, lá em João 21, inclusive é o último capítulo do livro de João, em João 21, versículo 20, diz assim, ó: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, no caso João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Isso aqui ele está contando da história da ceia, tá? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a esse? Pedro estava assim: Jesus, e quanto a João? Como é que vai ser o fim dele? E quanto a João? O que vai acontecer com ele? Aí, olha a resposta de Jesus para Pedro. Por quê? Pedro estava se comparando. Pedro estava disputando com João. E aí Jesus responde assim, ó: respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Resumindo, Jesus termina assim: o que te importa, Pedro, a vida de João? Foca no seu. Preocupa com o seu. Eu tenho um destino para você, Pedro. Pedro, eu acabei de liberar uma promessa na sua vida. Eu acabei, Pedro, de te mostrar qual é o seu propósito para os próximos anos da sua vida. Para que você está querendo saber o que vai acontecer com João? Se acontecer A ou B com ele, bem ou mal, se ele morrer porque tropeçou na pedra, se ele morrer porque ele caiu num penhasco, se ele morrer pendurado numa cruz, o que vai mudar na sua vida? Então, são essas comparações que está nos fazendo perder o nosso foco, o nosso propósito. E aí, em vez de você cuidar do seu jardim, você está olhando para o jardim do outro. A grama do vizinho sempre é mais verde quando você não cuida da sua própria grama. Tem uma propaganda que passava na televisão que a grama do rapaz estava assim meio depenada, meio careca, meio falha, sem vida, e ele ficava só invejando a grama do vizinho. Mas na cena, se não me falha a memória, o cara estava sentado com aquela preguiça, sabe? Enquanto o vizinho estava lá regando, cortando,
aparando, passando máquina. E assim é a vida, irmão. Se você cuidar do que é seu, focar no que Deus te deu, não perder tempo futicando a vida dos outros, você vai prosperar. Aqui, Jesus tinha acabado de liberar uma promessa, um destino, e eu quero orar. Eu quero interceder hoje para que Deus te dê destino, para que Deus te dê uma promessa. Por quê, pastor? Para que você apegue nela de tal maneira que você não vai precisar nunca mais ficar preocupado com A, B ou C. Por exemplo, em Belo Horizonte tem inúmeros pastores maravilhosos, com igrejas lindas, igrejas prósperas, igrejas grandes, tá certo? Mas eu não fico olhando para isso. Por quê? Porque eu sei para que Deus me chamou. Eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida e eu sei que tudo há um tempo. Então eu só quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer bem feito. E cada dia que passa mais e mais, eu estou chegando lá, eu estou vivendo a promessa, os sonhos estão se cumprindo, porque eu não estou preocupado em ficar disputando quem é melhor, quem é pior, eu estou olhando para aquilo que Deus me confiou, só isso, tá? Então essa semana, esses próximos dias, você vai fazer um voto com Deus, um compromisso com você mesmo. Você não vai ficar olhando para a vida de ninguém, se comparando, porque quem compara, para. Vamos orar? Para que esse sentimento maligno, carnal, invejoso, saia ou nem entre no nosso coração, para que a gente possa focar, nos dedicar somente naquilo que Deus nos chamou. Sendo assim, a promessa vai se cumprir e nós vamos viver o sonho da parte do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, porque o Senhor está nos dando sabedoria através da Tua palavra, discernimento. Nos livra, Pai, desse sentimento maligno. Eu oro para que essa pessoa, se ela está sofrendo, Pai, porque ela está vendo A, B ou C na frente dela, realizando sonhos primeiros do que ela, dê a ela também, ó Deus, capacidade de estudar, de ler, de trabalhar, de se dedicar cada vez mais, de eliminar os erros, eliminar, Pai, aquilo que está atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento. Porque eu aprendi, ó Deus, que o sucesso nem sempre é acertar muito. Tem a ver também com minimizar o erro, diminuir a margem de erro. Consequentemente, nós vamos tomar menos prejuízo, nós vamos perder menos tempo e nós vamos colher os frutos disso, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para que nenhum sentimento de incapacidade, sentimento, Pai, de pequenez, sentimento de autossabotagem, tudo que a gente traz por causa do trauma, por causa da ferida, por causa da rejeição. Espírito Santo, entre agora, Pai, na mente, no coração, na vida desse meu irmão e dessa minha irmã, liberando cura sobre a alma, sobre o coração, para que ele nunca mais, Pai, se sinta inferiorizado, tenha complexo de inferioridade, sinta que o Senhor não é na vida dele. Não, Pai. Encha ele de coragem, encha ele de ousadia, essa pessoa de coragem, de intrepidez, de foco e principalmente, Pai, dê um propósito, dê um destino. Eu oro porque só o Senhor pode fazer isso, não há outro além de Ti. O Senhor é o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. Então, Pai, eu quero liberar que tudo que estava travado e amarrado, que a pessoa não conseguia enxergar o futuro dela, essa pessoa que não consegue enxergar o que o Senhor tem para ela para os próximos anos, traz clareza de propósito, traz direcionamento, Pai, para que ela possa focar nisso e viver cada uma das Tuas promessas. Assim eu abençoo por mais uma semana este meu irmão, essa minha irmã, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu querido? Antes de encerrar, te peço apenas carinhosamente um único favor. Se for possível, querido, deixa seu comentário aqui. Eu quero orar por você e cada um que colocar um comentário, eu vou mandar um versículo bíblico que vai ser uma promessa de Deus para a sua vida. Cada um que mandar um comentário, eu vou estar aqui orando por você. E se você puder também compartilhar esse vídeo, se você puder copiar e colar o link, mandar no grupo do WhatsApp, mandar para os seus amigos, eu tenho certeza que Deus está querendo falar através desse vídeo
no coração de alguém. Seja um instrumento dos céus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.